A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvamos e exaltamos a Deus por esta riquíssima oportunidade que Deus ele nos concede, quando aqui mais uma vez estamos para trazermos uma reflexão para o nosso elevo espiritual, nesse momento que eu chamo Momento com Deus, né? Deus continue ajudando a cada um dos nossos irmãos, que as mãos de Deus permaneçam estendidas sobre a vida de cada um dos amados irmãos. Estamos chegando no finalzinho de 2018 e para nós é um privilégio, é uma alegria quando Deus ele tem nos dado esta oportunidade, né? Eu quero ler aqui dois versículos na palavra de Deus e eu quero compartilhar com você o que Deus ele colocou em meu coração. Lembrando que hoje à noite teremos culto da vitória em nosso templo central, na Rua da Soledade, número 316, tá bom? No próximo domingo pela manhã, nós teremos aqui a nossa escola bíblica dominical. À tarde, estaremos realizando o último batismo em água e à noite o culto da família, para a glória de Deus. Se você puder me acompanhar, abra a tua Bíblia aí, por gentileza, na carta do escritor desconhecido aos Hebreus, capítulo de número 9, e vamos ler dois versículos, que é o versículo 13 e o versículo 14, não é? Esses dois versículos para a nossa meditação. Não sei se vocês têm percebido que nesses últimos dias eu venho sempre falando do que Cristo fez por nós, né? A liberdade, a ousadia, o privilégio que nós temos de estarmos na presença de Deus e que muitos não valorizam esse sacrifício, esse trabalho, esse trabalho que Cristo realizou na cruz do Calvário. Então eu quero compartilhar aqui mais uma verdade bíblica, certo? Quero compartilhar com vocês e chamar a sua atenção para que possamos cada vez mais nos dirigirmos ao Senhor nosso Deus de forma de gratidão, certo? Grato a Ele. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, sabemos que ele escreveu esta carta estando preso em Roma, que é pelo imperador Nero, mas ele diz: eu não me considero prisioneiro de Nero, eu não me considero prisioneiro de Roma, mas eu sou um preso no Senhor, né? E chama os irmãos a trabalhar ou desenvolver a vocação que ele foi entregue, certo? Então, nós observamos, nós vimos que nós somos um preso livre, nós somos presos pelo amor de Deus, nós somos presos pelo que Cristo fez por nós, no entanto, livres, certo? Então veja só o que é que o escritor aos Hebreus, ele escreve aqui aos amados irmãos. Capítulo 9, versículo 13 diz assim: porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne. Versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Observamos, meus amados e queridos irmãos, nós sabemos que a carta aqui não identifica quem foi o seu escritor, certo? Mas, no entanto, nós podemos observar que esta carta foi direcionada para alguns poucos irmãos que tinham saído do judaísmo e tinham ingressado no cristianismo. Observamos aqui outro ponto importante, já falei aqui sobre isso, que esta carta foi escrita para estimular a fé dos irmãos. Nos traz uma revelação tremenda sobre o que Cristo fez por nós
e que o sumo sacerdócio, que o sacerdócio de Cristo está superior ao sacerdócio de Arão, então nós observamos em que o escritor, no entanto, ele mostra que em Cristo se cumpre toda a lei, que em Cristo se cumpre todos aqueles rituais em que Israel fazia. Observamos em que, para que Deus pudesse permanecer no meio da congregação, nós observamos que o sangue de novilho, o sangue de bode, o sangue de uma ave, ele era derramado. Por quê? Porque diz a palavra de Deus que Deus cobria o pecado do homem. Cobrir é uma forma legal. O que é ilegal é encobrir, mas cobrir é uma forma legal. Então nós observamos que o sangue do cordeiro, dependendo da condição do pecador, o sangue do cordeiro cobria o pecado do homem. Observamos que por pecados voluntários, certo? E havia esse ritual, certo? No tabernáculo, e nós podemos observar que os sacerdotes, eles eram escalados por turnos. Então nós vimos que quando o homem pecava, o homem ia e se apresentava ao sacerdote com o animal, ele imolava, sacrificava, mas o sangue e a cinza, ele jogava sobre a pessoa que pecou. Observamos, amados, você vai ver com respeito ao sacrifício da expiação, em Levítico 16, e nós podemos observar que o escritor aos Hebreus, ele traz isso à tona, ele traz esta verdade, mas ele diz o seguinte: o sangue de bode e a cinza que era jogado sobre os contaminados, havia uma purificação da carne. Nós observamos que a lei de Moisés trabalha sempre o exterior, trabalha sempre o homem por fora. Nós vimos em que o sangue aspergido, a cinza lançada, observamos que havia uma purificação da carne. O que nos chama atenção é o valor que tinha isso para Israel. E tendo esse grande valor para Israel, nós observamos em que o povo, eles não deixavam de cultuar, eles não deixavam de apresentar a Deus os seus sacrifícios. Para quê? Para que Deus pudesse continuar no meio da congregação. Se Deus está no meio da congregação, a lavoura cresce. Se Deus está no meio da congregação, aonde colocamos as nossas mãos, é abençoado. Se Deus está no meio da congregação, aonde colocamos a planta do nosso pé, prospera. Está lembrado de José? A Bíblia Sagrada diz que em tudo que José colocava a mão, o Senhor, ele era próspero naquilo que ele fazia. Por quê? Porque o Senhor estava com José. Observamos que Deus deu grande vitória a Israel por intermédio de Moisés, por intermédio de Josué, e nós observamos porque Deus estava no meio da congregação. Mas uma certa feita, Israel perdeu uma batalha, e perdeu, se nos cabe a memória, mais de 32 mil homens na batalha que ele pelejou. E quando eles perderam essa batalha, a Bíblia Sagrada nos diz que Moisés chamou, e porque Deus disse a Moisés: tem pecado no meio da congregação, tem pecado. E nós vamos encontrar, a Bíblia Sagrada fala sobre o pecado de Acã. Ele escondeu a cuia babilônica, ele escondeu a capa, né? Ele esconde alguns objetos na sua tenda. Então nós observamos que quando o pecado chegou a Israel e não foi confessado, nós observamos que Deus se retirou de Israel. Israel perde aquela batalha. Observamos também quando os filhos de Eli pegaram a arca para ir exatamente à peleja, certo que sairia vencedor, nós observamos que os filhos de Eli não somente perderam a batalha, mas eles morreram.
e trouxe um grande prejuízo para o seu pai, porque quando ele recebeu a notícia da morte do filho, mas quando disseram assim, e a arca do Senhor foi levada, ele era muito forte, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Então veja o prejuízo que trouxe para uma família sacerdotal, mas também que trouxe para toda a congregação de Israel. Observamos que através do pecado, Israel entra no período negro da história de Israel, que são o período dos juízes. Então nós observamos que quando Deus não está no meio da congregação, quando Deus não está no negócio, então nós observamos que a ausência de Deus nos traz grandes prejuízos. Ora, amados, nós observamos e vamos aqui citar inúmeros exemplos para que os irmãos possam entender que a presença de Deus em nossa vida é de suma importância. É melhor do que ouro, é melhor do que prata, é melhor do que dinheiro, é melhor do que bens, certo? Por quê? Porque a presença de Deus é tudo para nós. Salomão, ele sendo conhecedor desta verdade, ele pede a Deus sabedoria para entrar e sair no meio do povo de Deus. Observamos a ousadia de Moisés, quando Deus disse, o meu anjo irá e eu não vou mais. Moisés disse, tu risca meu nome no livro da vida e pode me matar aqui mesmo. Não me faça sair daqui sem a tua presença, Senhor. Então nós observamos aqui, amados, que a presença de Deus é de suma importância na nossa vida. Então era feito esses rituais para que Deus permanecesse no meio da congregação. Mas o que nos chama a atenção é que Israel tinha o pecado coberto. Veja só, outro ponto aqui importante que o escritor ele deixa registrado é exatamente daquela situação que na hora da adoração o povo ficava do lado de fora do templo, certo? O povo ficava do lado de fora, torcendo, implorando para que Deus pudesse responder a receber o seu sacrifício, e recebendo o seu sacrifício, Deus iria estar na congregação. Então, nós observamos que nós não podemos perder a presença de Deus, e nós vimos em que o que nós podemos fazer, no caso aqui de Israel, o que Israel fazia para que a presença de Deus permanecesse no meio da congregação? Confessar os seus pecados. Observamos aqui outro ponto, falei por respeito a Israel e da importância desse sangue e desta cinza que era jogado sobre os contaminados, mas no entanto purificava simplesmente a carne. Ora, purificando a carne, o povo voltava a fazer praticar as mesmas coisas. O escritor aos Hebreus, ele vai mais adiante. Ele diz, olha, se a cinza e o sangue do novilho é aspergida sobre os contaminados, santifica a carne, aí ele diz assim, ó, muito mais. Veja que privilégio, amado, nessa dispensação que nós vivemos, muito mais. O sangue de Cristo. Veja só o versículo 14, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus. Ele não tinha pecado, ele não tinha falha, mas ele se entregou por nós. E o que nos chama aqui a atenção, é o que eu quero chamar aqui a atenção dos irmãos para esse privilégio, e ele diz, purificará a nossa consciência. Veja que ele não fala aqui, purificará a carne, santificará a carne, mas ele trata na raiz. Ele trata o que é que faz o homem ou a carne do homem fazer coisas em que aborrecem a Deus. Ele trata de uma mudança mental, de uma mudança da sua disposição mental. Ele trata da purificação de dentro para fora. Ora, o corpo faz o que o nosso espírito e a nossa alma, ela se determina. Naquilo que a nossa alma opta fazer, observamos que o corpo acompanha.
Se ela opta exatamente, se nós ouvimos a palavra de Deus, recebemos a palavra de Deus, vivemos a palavra de Deus, nós observamos que a carne, ela vai se inclinar para o fruto do Espírito. No entanto, se nós esquecermos dessa bondade de Deus, a carne será encaminhada para as obras dela. Então nós observamos que o escritor aos Hebreus, ele diz assim, olha, o sangue de Cristo purificará a nossa consciência. Por que a nossa consciência? Vamos dar aqui mais uma parada. Observamos, amados, que o maior juiz do homem não é a sua carne. A carne, ela pratica o que está em nosso coração, o que a nossa alma ela pende, levando também o espírito do homem. Observamos em que ele diz assim, que o sangue de Cristo purificará a nossa consciência. Deus, ele trabalhando de dentro para fora. Uma certa feita Deus disse por intermédio do profeta Isaías, eu não quero que vocês rasguem mais a vossa veste. Eu já estou cansado de vocês pecar, rasga a veste e volta a fazer a mesma coisa. Eu quero que vocês rasguem o coração. Por quê? Porque é do coração que saem as intenções. É do coração que sai o desejo. É do coração que vem exatamente o que nós fazemos. Então o escritor aos Hebreus, ele diz, limpar a consciência. Olha, amados, não existe regeneração, ou melhor, não existe arrependimento se não houver uma mudança na disposição mental. Se nós não conseguimos mudar a nossa conduta, os nossos hábitos, o nosso posicionamento, o nosso falar, o nosso agir, ora, amados, nós não recebemos essa mudança. Glória a Deus. Veja o que o escritor diz aqui. O sangue de Cristo purifica a consciência. Por que não a carne? Porque trabalha aonde está o problema. Ele diz aqui, olha, no mesmo capítulo 9, e o versículo de número, deixa-me ver aqui, você vai ler aí do versículo 7, né? Ele fala sobre no segundo, só o sumo sacerdote entrava no tabernáculo, né? Nós observamos no versículo 8, dando nisso a entender o Espírito Santo ainda caminhando no santuário e tal, descobrindo enquanto observava. O versículo 9 é uma alegoria para o tempo presente, em que se ofereça dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Observamos, meus amados e queridos irmãos, nós observamos que com a consciência pesada, nós não conseguiríamos estar na presença de Deus. Com a consciência nos acusando, é o maior juiz do homem. Você pode tentar enganar pai, mãe, pastor, amigo, mas você não engana a sua consciência. Tem gente que são verdadeiros psicopatas, sente prazer na desgraça dos outros, sente prazer em ver os outros sofrerem, mas a sua consciência está certo. São pessoas com mente cauterizada, mas a sua consciência não lhe deixa enganar. Observamos, meus amados e queridos irmãos, que Cristo, ele trabalha na nossa consciência quando nós deixamos. Porque diz que o sangue de Cristo limpa, lava a nossa consciência. Lavar de quê? Das obras mortas. Daquilo que ofende a santidade de Deus. Daquilo que ofende exatamente a natureza de Deus. Então nós podemos observar que o escritor, ele diz que o sangue, nós temos um grande privilégio, que Cristo agora ele não veio para cobrir o pecado, mas ele veio para tirar o pecado.
e tira o pecado, amados, limpando, purificando, nós observamos que ele trabalha pela nossa consciência. Se nós não conseguimos ainda, escuta só bem isso, e eu falo isso sem nenhum medo, amados. Se nós não conseguimos exatamente a mudança da disposição mental, você não está salvo, nós não estamos salvos. Começa aqui, amados, porque sai o ódio quando se aceita Jesus. Você vai ver Tiago, ele tratando com respeito um veneno mortífero que é a nossa língua. E nós não estamos isentos, mas ele fala que aqueles que foram regenerados, ora, nós passamos a proferir boas palavras, ter boas atitudes. Por quê? Porque o sangue de Cristo tem purificado. O sangue de Cristo tem lavado. Depois eu falo aqui um pouco sobre a língua. Depois eu falo um pouco sobre pessoas em que induz os outros a estar falando mal do irmão, a se levantar contra o seu pastor, a fazer coisas horríveis. Depois eu falo aqui sobre isso. Mas o que nos chama a atenção aqui neste momento é o privilégio que nós temos. É a ousadia que nós temos. E muitos não estão sabendo lidar com esta liberdade. Muitos não estão sabendo lidar com esta liberdade cristã. E entram pelo caminho da libertinagem. Tem muitos que pensam, o povo lá de Corinto, os irmãos de Corinto, e alguns, os que seguiam o grupo de Cristo, dizem assim, tudo me é lícito. Pecado só é pecado aquilo que eu penso que é pecado. E Paulo, ele disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Por quê? Porque eu sou liberto. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele diz, a graça de Deus superabundou o pecado. Mas para que a graça seja maior, nós devemos continuar no pecado? Ele diz, não. Se continuamos fazendo a mesma coisa, logo nós não fomos libertos pelo poder do sangue de Jesus. O que nos chama a atenção é que o sangue de Cristo já tem purificado a nossa consciência, lavado, santificado. Para quê? Para que possamos servir ao Deus vivo. Tem muitos crentes esquecendo desta verdade bíblica, amados. Tem muitos crentes esquecendo exatamente deste privilégio. Tem muitos crentes esquecendo exatamente desta ousadia. E estar tão bem, permita-me por gentileza, que ele se lambuza e termina praticando as obras que outrora eles praticavam. Mas que possamos estar conscientes, que possamos ser gratos a Deus. Observamos em que o profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 11, ele diz que o resultado do trabalho de Cristo na cruz do Calvário, ele veria e ficaria satisfeitíssimo. E qual é o resultado do trabalho de Cristo? É te trazer a presença de Deus. É resgatar o homem que estava sentenciado à morte eterna. O apóstolo Paulo, ele diz, olha irmãos, muito mais. Não perca esse privilégio. Não se lambuze com a liberdade espiritual. Não se lambuze, permita-me essa expressão, não se lambuze, exatamente por Deus ter te feito livre, por Deus ter te libertado. Não se lambuze, para que não vire libertinagem. Observamos que Paulo diz muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, purificador
tirará a nossa consciência das obras mortas, olha, para servirmos ao Deus vivo. Aí Cristo vai, te purifica, como a presença de Deus está com você, você é próspero, Deus te abençoa. Escuta, segura aí um pouquinho, Como a presença de Deus está na tua vida, você é próspero naquilo que você faz, e agora simplesmente você se lambuza. Jesus Cristo diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está buscando primeiro as demais coisas e depois o reino de Deus. Você está lambuzando, está se sujando. E saiba, meu prezado irmão, que as bênçãos de Deus estão sobre a nossa vida, porque a presença de Deus está na nossa vida. Tudo que você coloca a mão é abençoado, porque não é por causa de você. Você é simplesmente um instrumento de Deus. É porque Deus está na tua vida. Mas tenha cuidado. Não negligencie. Não caia no pecado da negligência, como caiu aquelas loucas virgens. Não caia. Para que a presença de Deus não saia da tua vida, da tua casa, da tua família, e só quem tem a perder é você. Que Deus continue nos ajudando, que Deus continue nos abençoando, e que a graça de Deus, que a presença de Deus permaneça na tua vida, e que você não venha negligenciar ou perder esta presença tão excelente. Há um Deus no céu. Nabucodonosor, ele disse: agora reconheço que o Deus do céu tem domínio no reino dos homens. É Deus, irmão. Convido você para fazer uma oração, crendo que o Deus do céu, ele vai continuar suprindo as nossas necessidades. E você vai só dizer assim: Deus, não me deixe sem a tua presença. Soberano Deus, amantíssimo Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, por tudo que tu tens feito, te apresentando cada um dos teus filhos que nos acompanham pela rede social. Quando aqui, ó Deus, eu falei um pouco sobre esta liberdade, sobre a tua presença. Oh, Ramaná Bachuri Minara Baíca Maná Bachura Macai. Amantíssimo Deus, não me deixe sem a tua presença. Rei Ayomi Ai Achuri Minara Bacana Maioriá Bachuri Micai. Não me deixe sem a tua presença. Eu sou dependente de ti, Senhor. Te apresento o teu filho, a tua filha, o presbítero Ananias Pacheco, que ontem visitamos, Senhor. Dá saúde ao teu filho. O presbítero Acioli, ó Deus, opera um milagre na vida do teu servo. Ó Deus amado, e outros, Deus, que nos pede oração. Estende as tuas mãos de Deus. É o que nós te suplicamos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Deixa-me chamar mais uma atenção. Israel perdeu a arca com o sumo sacerdote Eli. Saul começa a reinar sobre Israel. Nunca se preocupou em trazer a arca para Israel. A arca representa a presença de Deus. Saul perde o reinado e Deus diz: nem aos teus descendentes eu vou deixar sucessor. Então sai tudo. Eu vou levantar um novo rei. Levanta Davi, homem segundo o coração de Deus,
E quando Davi assume, sabe qual foi a preocupação de Davi? Trazer a arca da aliança. A presença de Deus tem de estar no nosso governo. A presença de Deus tem de estar na nossa administração. A presença de Deus tem de estar na nossa família. A presença de Deus tem de estar aonde eu estou. Aonde eu chegar, chega o Senhor meu Deus, porque eu sou representante do Senhor nosso Deus. Que as bênçãos de Deus permaneçam sobre a tua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus permaneça sobre a nossa vida. E que a sua presença não nos deixe nenhum segundo, porque certamente sairemos vencedores. Amém? Não esqueça dos trabalhos da igreja, certo? É momento de adoração ao Senhor. Não esqueça disso. Nós contamos com os amados irmãos e a paz do Senhor Jesus.